Para os que não me conhecem, meu nome é Diego Ximenes, tá certo? Eu sou radiologista da São Carlos Imagem. A gente faz parte aí da equipe de medicina interna da São Carlos e a gente tem feito, né, um quiz, um grupo de questões aí envolvendo questões do CBR, que a gente tenta responder abordando cada tema de medicina interna para tentar tanto revisar a maior parte de temas que a gente consegue, né, além dos artigos que a gente já discute habitualmente, como para preparar vocês aí para a prova do CBR, né? Então, vamos começar. Sem mais delongas, vamos lá. Qual a descrição e hipótese mais provável para essa colangio-ressonância? Tá aí a imagem, certo, pessoal? Colangio-ressonância. Vamos para os itens. Dilatação das vias biliares intrahepáticas intercalada com estenoses, colangite esclerosante primária. Dilatação sacular da árvore biliar intrahepática e colédoco normal, doença de Caroli. Dilatação difusa da árvore biliar intrahepática, cisto de colédoco. Dilatação difusa da árvore biliar intrahepática e colédoco, neoplasia periampular. Ou dilatação de via biliar intrahepática e colédoco normal, colangiocarcinomilar. Tem a imagem. Eu vou dar só 20 segundos para vocês, tá certo? Para a gente tentar agilizar, né? Respondam aí, a gente vai já discutir. Então, 20 segundos, parou. Então, a resposta qual é, né, pessoal? A gente vê o que aqui? A gente vê uma dilatação da árvore biliar intrahepática, tá certo? Aqui é a vesícula biliar, uma coluna de ressonância magnética, uma reconstrução tridimensional, né? O colédoco, confesso que realmente na imagem da prova do CBR ele não fica tão visível, mas claramente ele não está dilatado, né? A gente vê um stop aqui ao nível da confluência dos ductos biliares, né, direito e esquerdo, tá? Então, levando-se isso em consideração, a resposta correta vai ser a dilatação da via biliar intrahepática e colédoco normal, com a hipótese de colangiocarcinoma hilar sendo a principal, tá certo? Então, só voltando um pouquinho aqui para os itens, vocês podem ficar nessa página aí. A gente não vê dilatação intercalada com estenose, né? Tá dilatado de forma difusa, então não pode ser colangite esclerosante. Além disso, não é uma dilatação sacular, é uma dilatação homogênea, regular da árvore biliar. Você não podia pensar num Caroli aí. Cisto de colédoco com dilatação difusa de árvore biliar intrahepática, né? Não faz sentido algum, né, pessoal? Não tem cisto de colédoco aí. E, além disso, dilatação do colédoco negativo, né? E neoplasia periampular. A gente não vê o colédoco dilatado. Então, fica bem clara a resposta aí, uma questão não tão difícil. Vamos revisar aqui só um tema importante, que é possível até de cair em prova, que é a classificação de Bismuth-Corlett. Certo? Essa classificação ela é utilizada para avaliar estenoses da via biliar no hilo hepático, tá certo? Ela é muito usada para os tumores hilares, principalmente o colangiocarcinoma hilar, que é o conhecido tumor de Klatskin, né? Essa classificação, ela vai de 1 a 4 formalmente, tá? Mas existe uma classificação 5, que eu vou já falar para vocês. No Bismuth-Corlett 1, a estenose está ao nível do ducto hepático comum. No 2, na confluência, ela chega à confluência. No 3A, alcança o ducto direito. No 3B, o ducto esquerdo. No 4, ambos, tá certo? Isso aqui tem um certo valor até prognóstico, né? Porque se você tem um tumor e lá ele invadindo o fígado, né? Ele mais cranial, é óbvio que isso aí vai piorar o prognóstico, vai mudar a abordagem cirúrgica, né? Então, isso aqui ele é muito utilizado no caso dos tumores de Klatskin, né? Os tumores de Klatskin são esses colangiocarcinomas hilares, né? Ele corresponde a 50% dos tumores que incluem aí a árvore biliar extrahepática e a intrahepática proximal aí, né? São os tumores de grandes ductos, né? Você excluindo aqueles tumores intrahepáticos de via biliar distal, que tem um crescimento periductal ou intraductal, tá certo? Então, é importantíssimo vocês saberem essa classificação,
tá? Para a vida e para a prova. É, e também o que é o tumor de Klatskin, né? A importância do tumor de Klatskin e a importância do valor prognóstico do grau de extensão dessa lesão. E aqui a gente tem só um exemplo, uma coluna de ressonância, você vê o colédoco aqui e tem um stop, né? Você vê um degrau aí, como se fosse uma falha de enchimento súbita, né, na árvore biliar e dilatação a montante, tá? Então, continuando, próxima questão. Qual o principal achado e diagnóstico? Deixa vocês verem a questão, a imagem rapidamente. E aí vamos para os itens. Dilatação difusa das vias biliares, neoplasia periampular. Dilatação e irregularidade das vias biliares, colangite esclerosante. Dilatação e cálculos nas vias biliares, colangite piogênica de repetição. Dilatação sacular das vias biliares, Caroli. Afilamento irregular das vias biliares, atresia de vias biliares. Vamos lá, pessoal, mais 20 segundos. Tempo esgotado. Então, o que, é que a gente tem aqui? Um corte coronal de ressonância magnética, tá? Ponderado em T2, a gente vê a vesícula ali, o sinal da bile, né? Um alto sinal. A gente vê a via biliar extrahepática, que o colédoco afilando até o nível lá da papila, e vê uma dilatação de vias biliares intrahepáticas, né? Aqui você ficar em dúvida, será que é um cisto? Eu não estou vendo, mas aqui você não tem dúvida que esses cistos, entre aspas, eles têm franca comunicação com a árvore biliar, né? Percebam que o tipo de saculação, de dilatação, ele é sacular, né? Não é aquela dilatação como a gente viu na questão anterior, né? Que é homogênea, regular, toda igualzinha, né? Em todos os segmentos. E, além disso, percebam que tem uma esplenomegalia, né? A gente não consegue medir aqui, mas, de fato, o baço está aumentado, né? Então, entre os itens, a gente poderia precisar de dilatação difusa de via biliar, neoplasia periampular. Você até poderia questionar se esse colédoco aqui, se ele não está dilatado, né? Mas, observando a via biliar intrahepática, está bem diferente, né, pessoal, o aspecto. E se for uma lesão periampular, onde é que está o stop aqui, né? Idealmente, ele mostraria outras sequências, uma fase pós-contraste, né? Não é a melhor opção. Dilatação e irregularidade das vias biliares, colangite esclerosante. Colangite esclerosante tem aquele clássico padrão de estenose e dilatações intercaladas, né? A gente até poderia questionar isso aqui, mas não é. Vejam que são dilatações, na verdade, saculares. Mais na frente a gente vai ver colangite. Não tem estenoses, né, evidentes aqui. Na verdade, aqui é via biliar normal e aqui são dilatações saculares, dilatações císticas, né? Dilatação e cálculos nas vias biliares, colangite piogênica de repetição. Não, né, pessoal? A colangite piogênica de repetição ela é uma doença inflamatória, crônica, de causa não muito bem esclarecida, mas tem relação com algumas doenças, né, como a clonorquise, né, mais comum em pacientes do Sudeste Asiático. Mas, classicamente, né, a colangite piogênica, ela ela comete tanto vias biliares intra como extrahepáticas e ela tem hepatolitise associada, né? Não que o Caroli, que é o nosso caso aqui, ele não possa ter hepatolitise, mas se fosse uma colangite piogênica de repetição, a gente não teria essa dilatação sacular, né? Que é bem evidente aqui, é praticamente patognomônico, e provavelmente ele mostraria aí hepatolitise, falhas de enchimento na árvore biliar, além de talvez ah, falar mais sobre o contexto epidemiológico do paciente, né? Dilatação sacular de vias biliares Caroli é a nossa hipótese. Afilamento irregular de vias biliares, atresia de vias biliares? Não, na verdade, a atresia de vias biliares ela tem um outro aspecto que a gente vai comentar mais à frente, não agora. Tá? Então, a nossa resposta é dilatação sacular de vias biliares, doença de Caroli. Aqui é importante a gente conhecer a classificação de Todani, né? Essa classificação, ela tem os tipos 1, 2, 3, 4 e 5. Ela é essencial, tá? Tanto para a vida como para a prova também a gente conhecer. O tipo 1 é o mais comum, que é o cisto de colédoco, tá certo?
Ele corresponde a mais ou menos 80% dos casos. Você tem também o divertículo de colédoco, que é o tipo 2, a colédococcele, que protrui ali para o duodeno, que é o tipo 3. O tipo 4 tem cistos hepáticos e extrahepáticos, na árvore biliar, e o tipo 5, que é o que a gente conhece como a doença de Caroli, né, que é só a árvore biliar intrahepática. Vale ressaltar que alguns criticam essa classificação, porque essa classificação, ela, de certa forma, ela junta patologias que teriam uma etiologia diferente. Por exemplo, ele disse que, por exemplo, um divertículo de colédoco tem uma etiologia, que é uma saculação verdadeira do colédoco isolada, então, uma etiologia diferente ali da doença de Caroli, né, ou um cisto de colédoco teria uma etiologia diferente, mas ainda assim é uma classificação bastante importante, tá? E utilizada, certo? É importante a gente saber que o Caroli é o tipo 5, tá? Lembrando aí umas outras coisas sobre o Caroli, né? Lembrar da diferença sempre entre a doença de Caroli e a síndrome de Caroli. A doença de Caroli é a forma simples, onde você vai ter as dilatações da árvore biliar intrahepática, e ela pega basicamente ali ductos maiores, né? E a síndrome de Caroli, você vai ter fibrose periductal, né? De pequenas vias biliares, e isso com o tempo pode gerar ah, uma hipertensão portal, né? Inclusive com formação de varizes, esplenomegalia, que é, inclusive, por isso que eu chamei a atenção de vocês para esse caso. Lembra lá na foto que no corte coronal o baço do paciente era grande, né? Então, além de uma doença, na verdade, que seria uma síndrome de Caroli, né? Que você tem a forma que pega também as vias biliares pequenas. Você deve ter fibrose periductal, gerando hipertensão porta e, consequentemente, a esplenomegalia. Então, lembrar dessa diferença de doença e síndrome de Caroli também, que é bastante importante. Lembrar que o Caroli é raro, tá certo? Assim, ele é bastante raro em relação às outras classificações. E lembrar desse sinal aqui, que é um sinal muito importante, né, que é o Central Dot Sign. Você pode ver ele em todos os métodos, mas geralmente métodos com contraste, como ressonância magnética e tomografia, são mais fidedignos, né? O que que ele é, basicamente? No Caroli, você tem, ele é uma doença fibropolicística, né? Então, ele faz parte daquele espectro de doenças que engloba aí a doença policística autossômica dominante, recessiva, a, o complexo de von Meinburg, né, os hemartomas biliares hepáticos. Então, na verdade, ele é uma malformação na placa ductal, né? E essa placa ductal, ela que reveste a árvore biliar, ela fica em torno de ramos portais. Então, você vai ter dilatação de árvore biliar e no centro você vai ter um ramo de V-porta. Tá? Então, esse é o Central Dot Sign. Ele é bem específico, apesar de não ser 100%, ele é bastante sugestivo de, de doença de Caroli, tá? Porque vai ter lá a V-porta contrastando no centro e a dilatação da V biliar adjacente. Tá, pessoal? Lembrar aí do Central Dot Sign, o sinal do ponto central. Terceira questão. Paciente de 36 anos, do sexo feminino, com dor no hipocôndrio direito há um dia. Analise as imagens e assinale a alternativa mais adequada. Então, as imagens demonstram realce heterogêneo do fígado, o diagnóstico provável é hepatite aguda com espessamento reacional das paredes da vesícula. As imagens demonstram espessamento da parede da vesícula, hiperrealce arterial hepático adjacente, indicativo de colecistite aguda. As imagens demonstram espessamento inespecífico das paredes da vesícula biliar. A melhor conduta é sugerir correlação com ressonância magnética do abdômen para avaliação mais detalhada. As imagens demonstram espessamento das paredes da vesícula biliar, porém a tomografia tem baixa sensibilidade, deve-se sugerir ultrassom. As imagens demonstram espessamento da parede da vesícula, sendo mais provável neoplasia primária. 20 segundos.
Tempo esgotado, pessoal. Bom, a resposta é essa aqui. As imagens demonstram o espessamento das paredes da vesícula biliar e hiperrealce arterial hepática adjacente, indicativo de colestite aguda. Tá? O que é que a gente vê aqui? A gente vê três cortes tomográficos, uma vesícula biliar distendida, hidrópica, com paredes claramente espessadas, um hiperrealce de sua mucosa, bem como do parênquima hepático adjacente, né? Ora, se você tem um realce, né, um hiperrealce do parênquima hepático pericolecístico, uma vesícula distendida e espessamento da parede, você vai pensar num processo de colecistite aguda, né? É, uma hepatite aguda, muitas vezes você só tem uma hepatomegalia ou nem isso, né? Pode ser normal, na verdade. É fato que você pode ter espessamento da parede da vesícula biliar por diversas causas, a gente sabe muito bem disso. Causas puramente inespecíficas, ascite, cirrose, a própria hepatite, dengue, né, arboviroses, colestite alitiásica, né? Mas nesse caso aqui, onde você tem claramente um processo inflamatório, né, em torno da vesícula, parede especial hiperrealce mucoso, não adianta pensar em outras possibilidades. E aqui a tomografia ela é suficiente, né, pessoal? É claro que a ultrassonografia é um exame mais sensível, né, mas é muito melhor você, além de você não irradiar, você tem acesso direto ali, você pode ver a delaminação da parede da vesícula biliar, né? É, mas nesse caso aqui especificamente, já que foi feita a tomografia, não tem por que você adiar o tratamento desse paciente pedindo ultrassonografia, pedindo ressonância, né? Não faz sentido, tá bom? Então, algumas coisas que a gente pode destacar aqui para vocês lembrarem, deixo sempre o link para vocês acessarem aí, ou de artigo, ou do Radiopedia, é esse sinal aqui, que é o sinal do fundo da vesícula biliar tenso, né? Nada mais é do que você tem a vesícula está tão distendida, né, tão inflamada, que ela acaba abaulando ali a parede, né, do hipocôndrio direito, subcostal, e nesses casos, muitas vezes, é que você tem lá o Murphy, né, você vai ter o Murphy ultrassonográfico, por exemplo, você vai tocar com o transdutor a parede que está abaulada, né, ou tocando diretamente o fundo da vesícula biliar inflamado, tá, pessoal? E aqui, só para a gente lembrar um pouco as causas, né, do espessamento da parede da vesícula biliar, que são muitos. Lembrar sempre, obviamente, de colecistite, seja aguda ou seja crônica, mas no caso da crônica, a gente geralmente não tem esses sinais inflamatórios agudos, né? Entre outros, o empiema da vesícula biliar, colestite xantogranulomatosa, que é uma forma de colestite crônica, na qual você tem um aspecto nodular da parede da vesícula, muitas vezes pode ser confundido e até associado ao carcinoma de vesícula biliar, colecistite acalculosa, né, entre outros, um pseudoespessamento, que a pessoa não está com o jejum adequado, como eu falei antes, cirrose, hepatite, insuficiência cardíaca, Fitzhugh-Curtis, né, que é aquela perihepatite, né, com abscessos perihepáticos decorrente de uma doença inflamatória pélvica, a própria ascite, como eu falei, colangite esclerosante, entre outros, né, AIDS, várias outras patologias, né? Lembrar que aqui não tem, mas as arboviroses também, tá? Em época de dengue, se vocês estiverem por aí fazendo ultrassom, não se surpreendam se você pegar um paciente com a parede da vesícula biliar demasiada, ascite, derrame pleural, suspeita de dengue hemorrágica e tudo isso aí pode ser visualizado também na dengue, tá? Especialmente da parede da vesícula biliar. Questão 4. No paciente abaixo com colangite esclerosante primária, está dizendo que ele tem CEP, o que podemos afirmar com os achados de imagem abaixo? Há sinais de CEP sem evidência de atividade inflamatória. Há sinais de CEP com evidência de complicação por colangiocarcinoma. Além dos sinais de CEP, há hepatite autoimune. Além dos sinais de CEP, há cirrose biliar primária. Há sinais de atividade inflamatória relacionados à CEP. 20 segundos. Tempo esgotado, pessoal. Então vamos lá. Ele já diz no enunciado que o paciente tem colangite esclerosante primária. Isso aí a gente confirma
Porque você, na coluna de ressonância, você já observa que há uma dilatação de vias biliares intercalada com estenoses, né? Se a gente até aproximar aqui, a gente consegue ver, ó, pequenas dilatações intercaladas com estenoses de árvore biliar. Às vezes a gente nem consegue ver a estenose porque não pegou ali na colange, né? É classicamente aquele sinal do colar de contas. Na verdade, aqui a gente tem um axial ponderado em T1 pós-contraste, na qual a gente observa o que? A gente observa um realce peribiliar, né? A gente tem captação de contraste de forma heterogênea pelo parênquima hepático, sobretudo margeando a árvore biliar intrahepática, né? Então, levando-se isso em consideração, a resposta correta é que há sinais de atividade inflamatória relacionados à CEP, tá? Por quê? Porque após a injeção venosa no meio de contraste, a gente claramente observa esse realce, né? A captação de contraste, ela indica um processo inflamatório em atividade relacionado à doença. Ah, é porque que não são os outros itens, né? Aqui, sem evidência de atividade inflamatória, não, porque senão não haveria realce, né? Com evidência de complicação por colangiocarcinoma, a colangite esclerosante ela até é relacionada ao colangiocarcinoma, né? Mas o realce aqui está muito regular para você pensar em colangiocarcinoma, além do fato de que a gente está numa fase relativamente precoce do pós-contraste, e o colangiocarcinoma ele é uma neoplasia frequentemente associada à fibrose. E toda neoplasia que tem fibrose associada, ela vai ter um realce o quê? Mais tardio, né? Então, também não faz sentido, não é a melhor opção. Além dos sinais de CEP, a hepatite autoimune, olha, eu vou juntar com esse item aqui da cirrose biliar primária. A hepatite autoimune, ela tem relação, né, com a CEP e tudo, mas os achados de imagem, mais frequentemente que você vai observar é uma hepatomegalia, né? Na cirrose biliar primária, você tanto já pode ver um fígado cirrótico, se for numa fase mais avançada, um fígado com aspecto enos moscada, né? E você pode até ter um edema periportal, né? Um edema periportal, mas que ele é melhor visualizado nessa sequência ponderada em T2 na ressonância, com alto sinal periportal, e não seria bem um realce peribiliar, né? Então, levando tudo isso em consideração, essa é a melhor alternativa, tá? Então, só que eu deixo alguns exemplos para vocês. Um corte de coluna de ressonância, está lá o coledo, que é a via biliar intrahepática, tem estenoses e dilatações ou estenoses intercaladas com segmentos normais, né? A da questão estava até mais fidedigna, digamos assim, mais ilustrativa. E eu deixo um link aqui de um artigo aí do EPOS, né, do SR de 2019, que ele cita, por exemplo, o que ele perguntava na questão, que a sequência poderá ter um pós-contraste, particularmente na fase arterial, né, que é precoce, demonstra um hiperrealce irregular, assimétrico e heterogêneo em distribuição periductal, né, e você pode ver um espessamento hiperrealce dos ductos biliares no T1 pós-contraste que sugere inflamação aguda, que era o que ele queria que a gente soubesse na questão. Próxima. Portador de hepatopatia crônica identificado com dilatação das vias biliares na ressonância. Qual o achado e a hipótese mais provável? Tem a imagem e os itens. Lesão infiltrativa no hilo hepático, colangiocarcinoma. Realce difuso das vias biliares, colangite. Lesões hepáticas hipervascularizadas, doença metastática. Dilatação de sinusoides, síndrome da obstrução sinusoidal. Transformação cavernomatosa da veia porta e biliopatia portal. 20 segundos. Muito bem, pessoal. Então a gente tem o que aqui? A gente tem córtex coronal e axial, né? Pós-contraste, o que a gente consegue observar aqui? A gente vê uma massa, né, lobulada, aparentemente preenchida por contraste,
predominando aí no hilo, né? E se estendendo, inclusive, aí para permeando, né, o parênquima intrahepático, e você observa também que a dilatação, né, da árvore biliar, que não é tão significativa, mas há, né, essa dilatação. Lembrando que o paciente é portador de hepatopatia crônica, né, tem a esplenomegalia, tá certo? Ele citou isso aí no enunciado, e a melhor resposta é essa aqui, transformação cavernomatosa da veia porta com biliopatia portal, tá? Por quê, né? Então, assim, primeiro que a gente claramente tem estruturas vasculares com aspecto varicoso preenchidas pelo meio de contraste e tem a dilatação da árvore biliar, né? E ele falou no enunciado que o paciente tem hepatopatia crônica, ou nem que ele não tivesse, mas que tivesse uma história de trombose de veia porta, né? Que é quando você tem classicamente aí a transformação cavernomatosa, né? Eventualmente, não é tão comum, mas a dilatação da veia porta e a formação de varizes, ela pode comprimir a veia biliar do paciente, tá? Intra ou extrahepática, levando a essa dilatação e até colestase, tá certo? Pode ser do tipo uma biliopatia portal do tipo varicosa ou fibrosante, tá? Porque depois você passa a ter processo inflamatório e fibrose associadas. Os outros itens não fazem muito sentido, né? Lesão infiltrativa no hilo hepático, colangiocarcinoma, não é assim que se apresenta, né? E aqui claramente é contraste dentro de estruturas varicosas, né? E aqui não é realce do parênquima em si, né? É uma extensão das varicosidades, né, em direção ao parênquima hepático. Realce difuso de vias biliares, colangite, também não, né? Não explica essa massa aqui e lá que a gente viu toda lobulada, né, num paciente que claramente tem hipertensão porta, né? Lesões hepáticas hipervascularizadas, doença metastática, também não, né? A gente não vê nódulos hepáticos, não vê esse aspecto aí que ele cita. Dilatação de sinusoide, síndrome da obstrução sinusoidal, essa SOS aqui que ele cita, né, é a antiga doença hepática veno-oclusiva, tá, pessoal? Síndrome da obstrução sinusoidal, dilatação de sinusoides, ela também não se apresenta dessa forma. Na verdade, digamos que é um processo fibrosante, inflamatório fibrosante perivenular que acomete os sinusoides hepáticos, dando um tipo de hipertensão portal pós-sinusoidal, como se fosse semelhante até a um Budd-Chiari, tá certo? A maior parte das alterações, na verdade, está associado à hepatomegalia e alterações dopplerfluxométricas da veia porta, tá certo? Pulsatilidade, fluxo hepatofugal, entre outros, tá? Então, aqui só um exemplo bem claro, ó. Percebam aqui colaterais portais comprimindo e afilando aqui o colédoco, tá? Tem lá o paciente com esplenomegalia. Aqui claramente, né, você percebe que tem vasos peribiliares, pericoledocianos, né, gerando compressão. Se você não tiver a história do paciente, não tiver as imagens de base, fica muito difícil você diferenciar isso aqui de uma outra causa, né, como uma coledocolitíase ou até como um colangiocarcinoma extrahepático, como por exemplo é o caso aqui dessa imagem. A gente vê aí a sequência de colangiorressonância, você tem uma falha de enchimento, um degrau aí, praticamente um stop, e dilatação das vias biliares a montante, fica muito difícil você diferenciar de um colangiocarcinoma, se você não tiver as imagens de base, né, e a história clínica. Questão 6. Homem de 65 anos apresenta icterícia obstrutiva há 6 meses, com perda de peso, RM para complementar um ultrassom que visualizou dilatação de via biliar. Qual a melhor interpretação e hipótese? Vamos para os itens e a gente volta já às imagens. Dilatação está acoplada às vias biliares intrahepáticas, Caroli. Dilatação regular de vias biliares intrahepáticas, com obstrução no plano do falha de enchimento, síndrome de Miritzi. Dilatação regular das vias biliares intraextrahepáticas com falha de enchimento, coledocolitíase. Dilatação regular de vias biliares intrahepáticas, com obstrução no plano da confluência dos ductos, colangiocarcinoma. Dilatação irregular das vias biliares intrahepáticas, colangite esclerosante primária. 20 segundos para vocês, vejam as imagens.
Tempo esgotado. Então, vamos ver aqui. A gente tem cortes axiais, né, de ressonância magnética, aqui ponderado em T2, aqui pós-contraste. O que que a gente vê, né? A gente vê dilatação da árvore biliar intrahepática, e quando você vê a sequência de colângio, a gente vê lá o colédoco, né, e o hepático comum, eles estão normais, e você vê dilatação de vias biliares intrahepáticas com um stop, uma falha de enchimento, diga-se assim, ali no plano da confluência, tá? Então, a gente já viu uma questão assim hoje, né? Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber se você sabe sobre os colangiocarcinomas hilares, né? Tumor de Klatskin, né? Então, é uma dilatação regular de vias biliares intrahepáticas com obstrução no plano da confluência dos ductos principais e colangiocarcinoma. Vejam que o CBR, ele gosta de cobrar alguns temas específicos. Aqui em vias biliares, percebam que eles cobram bastante essa parte de colangiocarcinoma, principalmente lá, né? Então, sempre bom relembrar a classificação de Bismuth-Corlett. Eu havia dito para vocês antes que havia uma classificação 5 aqui, né, além dessa formal, e a 5 nada mais é do que quando você tem a estenose ou a lesão acometendo ali o ducto hepático comum e o plano do cístico, tá certo? Então, só para relembrar, o ducto hepático comum é 1, o 2 é confluência, se estende mais cranial, 3A direito, 3B esquerdo, 4 os dois e o 5 cístico e hepático comum, tá? Bem semelhante a outra questão. Homem de 43 anos com antecedente de hepatite por vírus C, cursando com dor abdominal 3 dias após a realização de biópsia hepática percutânea. Refere alergia grave ao iodo e nega a utilização recente de meio de contraste iodado endovenoso. Qual o achado e a principal hipótese? As imagens evidenciam cálculos no interior da vesícula biliar, sugerindo colestite aguda. O estudo sem contraste se mostra inconclusivo, não sendo possível elaborar hipótese. Conteúdo denso nas vias biliares, sugestivo de hemobilia. Lesão mal definida na confluência dos ductos, sugestivo de colangiocarcinoma. Hiperatenuação de ramos portais, sugerindo trombo endoluminal. 20 segundos, pessoal. Tempo esgotado. Vamos lá, né? O que a gente vê aqui? Cortes tomográficos axiais. Percebam que não tem contraste, né? Você não vê contraste. O paciente foi submetido a um procedimento, né? Ele fez uma biópsia hepática percutânea. E o que a gente observa? A gente observa hiperatenuação no interior da vesícula biliar de uma forma difusa, né? E também, se você prestar bem atenção, você vai ter hiperatenuação de vias biliares intrahepáticas, tá, pessoal? Então, ele quis confundir você aqui, por exemplo, falando de cálculo, né? Que pode ser hiperdenso, mas na verdade isso aqui são coágulos, tá? Isso aqui é sangue, é hemobilia. 2/3 dos casos de hemobilia, cerca de 67%, mais ou menos, vão ser decorrentes de procedimento, tá? Biópsia, drenagem, tá certo? E outros vai ter trauma, aneurisma de artéria hepática, malformações vasculares, tá certo? Nesse caso aqui é o caso clássico, né? E ele quis confundir falando de outras etiologias. Vamos descartar os outros itens aqui. Cálculo, não é cálculo, né? Você até pode ter cálculos grandes, assim, dentro da vesícula, mas não explicaria a hiperdensidade difusa, assim, de vias biliares intrahepáticas, e nem o fato de ser tão homogêneo, né? Assim, o estudo sem contraste se mostra inconclusivo? Não, né? Se você tem a história clássica, esse aspecto aí, você tem que sugerir a hemobilia. Lesão mal definida na confluência, nada a ver, né, pessoal? Ele não mostra isso aqui. Hiperatenuação dos ramos portais, sugerindo trombo. Aqui quis confundir vocês, sugerindo que isso aqui fosse trombo hiperdenso dentro de veia porta, mas na verdade é árvore biliar com sangue no interior. Aqui alguns exemplos, tá? Um paciente
fez um TC pós-contraste, antes de uma biópsia, você tinha a via biliar com uma densidade de líquido, né, de bile mesmo, e depois da biópsia, se você fosse medir ali o coeficiente de atenuação dentro da árvore biliar, ele está bem maior, sugerindo a hemobilia aí, né, porque não é para ter contraste aí, se não for aquele contraste excretado pela via biliar. Mulher de 53 anos, dor abdominal há 3 dias, náuseas e vômitos. Qual a alternativa com templos achados de imagem, a principal hipótese e a conduta mais apropriada, respectivamente? Cálculos na vesícula e espessamento parietal, colecistopatia calculosa crônica, acompanhamento ambulatorial, lesão infiltrativa no leito da vesícula com extensão ao parênquima hepático, neoplasia de vesícula, complementar com colônia de ressonância para estadiar, vesícula biliar distendida com cálculos, hiperemia vascular, colecistopatia calculosa aguda, tratamento cirúrgico, vesícula biliar distendida com cálculos, possível colecistopatia calculosa aguda, complementar com colangio, ressonância, conteúdo denso nas vias biliares, hemobilia, complementar com angiografia, para diagnóstico e tratamento, 20 segundos, pessoal. Vamos lá. Tempo esgotado, o que que a gente tem aqui? Uma tomografia, tá? Em cortes axiais. A gente tem claramente ali um cálculo no interior da vesícula biliar. Fica um pouquinho difícil de ver. Talvez tem até o sinal do Mercedes-Benz aqui, né? Que é aquele gás que fica no interior de cálculos biliares, que parece o símbolo da Mercedes-Benz, né? Talvez tenha aqui. Além disso, o que é que você tem além da litíase, né? Você tem a parede da vesícula biliar claramente espessada, ela está um pouco distendida, e você tem, após a injeção venosa no meio de contraste, uma captação do parênquima hepático pericolecístico. Mais uma vez, isso aqui é uma colecistite aguda, né? Não há dúvida, principalmente se o paciente tem sintomas, né? Dor abdominal, náusea, vômitos. Então, dois temas que já são recorrentes, colangiocarcinoma, principalmente hilar, né? O Klatskin, e colecistite aguda, né? Tem caído, cai com certa frequência. Tá? Não é crônica porque a crônica geralmente não vem com esses sinais inflamatórios agudos, como o hiperrealce parenquimatoso, né? Não é neoplasia porque está muito homogêneo, né? A gente não vê infiltração do parênquima, né? E se fosse infiltrativo assim, não ia ter um realce precoce, se fosse neoplásico, né? O realce é mais tardio, dessas neoplasias biliares. Tá certo? Então, a gente fica com essa hipótese aqui de colecistopatia calculosa aguda, tratamento cirúrgico, tá certo? Não tem que complementar com colangio-ressonância, não há necessidade, muito menos é hemobilia, tá bom? Aqui não tem muito o que a gente discutir, né? É semelhante à questão que a gente já até fez. Agora vamos para algumas questões teóricas. No exame ultrassonográfico, o achado de ductos biliares intrahepáticos dilatados e uma vesícula biliar pequena indicam que o nível da obstrução é no infundíbulo, no colédoco, na papila do adenal, no ducto cístico ou no ducto hepático comum. Vamos lá, 15 segundos para vocês. Tempo esgotado. O que que ele quer saber de você? Ele quer saber se você conhece a anatomia normal da via biliar, tá? Ele disse que no ultrassom você viu o quê? Ductos intrahepáticos dilatados e uma vesícula pequena. Ou seja, ela não está hidrópica, não está distendida, né? Se ela não está distendida é porque a obstrução é acima do nível da confluência do cístico com o colédoco, né? Ou seja, é no ducto hepático comum, tá? Se fosse no cístico, a vesícula estaria distendida, se fosse na papila do adenal, você teria dilatação do colédoco e do restante da árvore biliar toda, né? No colédoco, como eu já citei, você teria dilatação de tudo a montante, né? E no infundíbulo só da vesícula, né? E no cístico também. Então, é no ducto hepático comum a resposta. Então, só para a gente lembrar a anatomia normal,
você vai ter aqui o colédoco, o cístico, o ducto hepático comum, esquerdo e direito, e ali o infundíbulo da vesícula, né, vesícula biliar, e aqui a anatomia normal, esse tem o ducto pancreático principal, Santorini, né, que é o acessório, o colédoco, o cístico, hepático comum, o direito se dividindo, né, a anatomia normal, em anterior, setorial anterior e setorial posterior, e o esquerdo, né? Esse link aqui, depois, se vocês quiserem clicar, lá no Radiopedia ele tem um diagrama bem legal para vocês estudarem as variantes anatômicas disso aqui, tá certo? De todos os segmentos da árvore biliar, tá bom? É interessante vocês darem uma olhada depois, porque é relativamente comum a gente pegar variantes na cola de ressonância, é importante você citar no laudo, até para questões cirúrgicas. Assinale a alternativa correta em relação à atresia de vias biliares. A identificação de cisto de colédoco exclui o diagnóstico. A identificação do sinal do cordão triangular confirma o diagnóstico. Na hepatite neonatal, o parênquima apresenta-se com ecotextura heterogêneo, que ajuda no diagnóstico diferencial. A identificação da vesícula biliar exclui o diagnóstico. A não excreção do radiofármaco para o duodeno na cintilografia confirma o diagnóstico. 20 segundos aí para vocês. Tempo esgotado, pessoal. Então, o tema atresia de vias biliares, né? Às vezes é um tema que a gente talvez não conheça tanto e pode ser uma questão um pouco mais difícil, mas para quem já leu, né, e lembra, a atresia de vias biliares ela é uma doença que ela surge muitas vezes na infância, na verdade, né? Em torno aí de algumas semanas de vida, 2 meses, né? E pode surgir como uma icterícia colestática na criança. Basicamente, você vai ter obliteração de segmentos da árvore biliar extrahepática, né? E, inclusive, acometendo também a vesícula biliar. Então, em relação aos itens, assim, a identificação de cisto de colédoco exclui o diagnóstico? Não. Existe até o tipo da atresia de vias biliares, tipo cístico também, que você pode ter um cisto perilar ali, você pode ter uma atresia com cisto, tá bom? Não exclui, não. A identificação do sinal do cordão triangular confirma o diagnóstico? Sim, tá, pessoal? Ele é bem específico. O que é esse sinal do cordão triangular? Vou mostrar mais na frente a vocês, mas basicamente ele representa a fibrose é, periductal que fica ali na frente do ramo direito da veia porta. Classicamente, né, formalmente, uma espessura dessa hiperecogenicidade, dessa fibrose acima de 4 milímetros, ela é diagnóstica para a atresia de vias biliares e ajuda na diferenciação com outras possibilidades, tá? Vou mostrar para vocês as imagens. Na hepatite neonatal, o parênquima apresenta-se com ectextura heterogêneo, que ajuda no diferencial? Não. Na verdade, na hepatite você tem um parênquima homogêneo, tá? Você não tem um parênquima heterogêneo, não. Inclusive, mesmo com a lesão hepática, assim, inicialmente você não tem alterações ecotexturais no parênquima hepático. A identificação da vesícula exclui o diagnóstico? Não. A vesícula ela pode estar até atrofiada, acometida, reduzida, contraída, tá? Mas a identificação dela não exclui o diagnóstico. A não excreção do radiofármaco para o duodeno na cintilografia confirma o diagnóstico. Tem um exame que é feito com tecnécio, que você pode até aplicar nesses pacientes, tá? Dizida o nome. Mas, assim, se você não fizer um preparo, por exemplo, com fenobarbital para estimular o metabolismo do fígado, do parênquima hepático, você pode ter atrasos também nessa excreção de via biliar para o duodeno, né? E isso é um falso negativo, ou melhor, desculpem, um falso positivo, né? Para a atresia de via biliar. Então, não são todos os casos, né? Ele não confirma, né? A atresia de fato. Em relação a atresia biliares em si, existe uma classificação chamada classificação de Kasai, tá? Eu acho importante vocês conhecerem, porque inclusive pode ser cobrado em prova. Além das classificações que a gente viu hoje, né, do Todani,
né? Classificação de Bismuth-Corlett, tem a de Kasai aqui para atresia de biliar. Tipo 1 vai ser acometimento, né, obliteração do colédoco. O tipo 2 se divide em A e B. O 2A é do ducto hepático comum. O 2B pega tanto o colédoco hepático comum e cístico, e inclui aí a vesícula, né? E o tipo 3 pega tudo, incluindo a confluência dos ductos biliares direito e esquerdo. E aqui o sinal clássico, né? Que é o sinal do cordão triangular. Assim, tentem imaginar um triângulo aqui, tá, pessoal? Você quer o ramo portal direito, e eu meço aqui o diâmetro anteroposterior aí no plano longitudinal, e essa hiperecogenicidade aqui do parênquima, imagine um triângulo aqui, é o chamado sinal do cordão triangular, tá? Ele é feito aí no ultrassom, nas crianças com suspeita, e tem uma relativa sensibilidade e especificidade. E aqui, só para lembrar, a medida longitudinal da vesícula biliar, tá? A vesícula biliar, ela, como eu disse, ela pode estar cometida na atresia, né? Está atrofiada. Um diâmetro longitudinal aí menor do que 19 milímetros pode ser também encontrado na atresia. E aqui, mais uma vez, o espessamento lá da árvore biliar, da fibrose, né? Peribiliar aí, anteriormente ao ramo portal direito. Questão 11. Quanto aos tumores das vias biliares, assinale a alternativa correta. Cerca de 50% apresentam colecistolitíase, 10% dos pacientes com colangiocarcinoma podem apresentar fibrose hepática congênita. O colangiocarcinoma pode estar relacionado à retocolite ulcerativa, colangite esclerosante e doença de Caroli. O tumor de Klatskin não faz parte do grupo de colangiocarcinomas. Os tumores de vias biliares são muito comuns e correspondem a cerca de 11% de todos os cânceres. 20 segundos para vocês. Tempo esgotado, pessoal. 50% dos pacientes com tumor de via biliar apresentam colecistolitíase, ou seja, cálculo na vesícula biliar. Não, pessoal. Assim, é difícil, né? Essas questões com percentual é bastante complicado, porque fica aquela questão da decoreba, né? De você ter que saber percentual para acertar uma questão de prova. Digamos que não mede bem o seu conhecimento a respeito daquele tema de forma adequada, eu acho, né? Mas, assim, 50% é um percentual elevado, né, para tumores de vias biliares. Tem dados na literatura que você pode ver que tem cálculos além de 1/3, né, colelitíase, né, cálculo em vias biliares além de 30% em pacientes com tumor de via biliar, mas aqui talvez seja um percentual muito elevado. Cerca de 10% dos pacientes com colangiocarcinoma podem apresentar fibrose hepática congênita. Como eu vou mostrar para vocês, esse percentual aqui também está muito elevado, tá? Isso aqui é raro, na verdade. O colangiocarcinoma pode estar relacionado a retocolite ulcerativa, colangite esclerosante e doença de Caroli? Correto, esse é o nosso tema. Aqui é importante você saber os fatores de risco para colangiocarcinoma, né? A gente vai comentar. O tumor de Klatskin não faz parte do grupo de colangiocarcinomas? Falso, a gente já viu várias questões sobre o tema, né? Ele é o colangiocarcinoma hilar, né? Lei da confluência. Os tumores de vias biliares são muito comuns e correspondem a cerca de 11% de todos os cânceres. Também é falso, tá? É um percentual muito alto para tumor de via biliar. A gente sabe que tem tumores bem mais frequentes, né, pessoal? Mama, pulmão, próstata, né? Vamos já comentar sobre isso. Vamos lá. Aqui eu peguei no site da American Cancer Society alguns dados, algumas doenças que podem estar associadas a carcinoma de via biliar, né? Então a gente pega aqui colangite esclerosante, litíase, doenças císticas, né, do colédoco, colangite piogênica, né, que é esse o caso aqui, clonorquise, né? Entre outros, tá? Ele cita também aqui a doença fibropolicística, no caso do Caroli, e doença inflamatória intestinal. Como vocês podem ver, são vários os fatores de risco. É importante a gente conhecer pelo menos alguns, né?
tem um risco aumentado para neoplasia de vias biliares. E aqui, aquele item que cita a fibrose hepática congênita relacionada a colangiocarcinoma, ele cita aqui que o colangiocarcinoma, apesar de, sabidamente, ele está associado a doenças fibropolicísticas, o desenvolvimento de colangiocarcinoma intrahepático é raro na fibrose hepática congênita, tá? Ele diz aqui, inclusive, que é muito raro, pouquíssimos casos foram publicados na literatura, segundo esse artigo aqui, que, salvo engano, é de 2015, tá, pessoal? Para ajudar naquele item lá. Em relação à frequência dos cânceres, né, ele dizia lá que o colangiocarcinoma é tão frequente quanto 11%. Aqui eu peguei de dados da OMS, 2018, aqui a incidência, aqui a prevalência. Percebam que vem bem mais, ó, pulmão, mama, colo retal, próstata, estômago, fígado, esôfago, 3%. Ele inclui outros aí, os tumores de vias biliares talvez estejam entre eles, né? Mas mesmo que ele considerasse dentro aqui de fígado, né, já que o colangiocarcinoma ele é o segundo tumor mais comum depois do hepatocarcinoma, ele é 4%, né, bem abaixo aí dos 11%, né? E aqui é a mesma coisa se você considerar a prevalência, né? Mama, coloretal, próstata, pulmão, tireoide, bexiga. Então, realmente não batem aqueles outros itens lá, tá, pessoal? Então, lembrar dos fatores de risco para colangiocarcinoma. Essa é a última questão do CBR, tá? A próxima questão é só desafio, que eu fiz baseado no meu arquivo próprio. Então vamos lá para a última do CBR. Homem 58 anos, obeso e diabético, chega a pronto-socorro com dor hipocôndrio direito a 18 horas. Ao exame consciente quitérico, pouco, né, uma cruz, e taquicárdico. A ultrassom, vesícula distendida, parede espessada, sem cálculos. Não há dilatação de vias biliares. Qual a hipótese mais provável? Colecistite aguda calculosa, colangite, neoplasia de cabeça de pâncreas, colecistite aguda alitiásica, neoplasia de papila de Vater. 15 segundos. Tempo esgotado. O que é que ele deu para vocês aqui? Ele deu um paciente grave, né, pessoal? Um paciente repleto de fatores de risco, né? Um paciente obeso, diabético, já tem 58 anos, tá certo? E se apresentou com um quadro que lembra muito uma colecistite, né, do hipocôndrio direito. Só que ele fez um ultrassom, tinha lá a vesícula alterada, parede espessada, distendida, mas não tinha cálculo, né? Se ele tivesse cálculo, aí você batia o martelo, principalmente se visualizasse um cálculo infundível, uma colecistite litiásica. Mas nesse caso aqui, é uma colecistite aguda alitiásica. Ele quer saber de você se você sabe o que origina uma colecistite aguda alitiásica, né? Que basicamente é uma doença de pacientes graves, né? Um processo mais isquêmico, digamos assim, mais sistêmico do que um processo local, né? Obstrutivo, como é o caso de um cálculo, né? Os outros não fazem sentido, né? Você até poderia pensar numa colangite, mas os achados aqui seriam um pouco diferentes, talvez tivesse espessamento da parede das vias biliares, né? Do restante das vias biliares. Enfim, ele deu um contexto para vocês de colestite alitiásica, né? Era isso que ele queria saber. Então, é importante só a gente lembrar dos fatores de risco, né? Da colestite alitiásica. Geralmente, lesão tecidual grave, né? Como queimaduras, traumas, acidentes, status pós-operatório, diabetes, malignidades, vasculite, insuficiência cardíaca, situações de choque, parada cardíaca, né? Pacientes idosos, entre outros, tá, pessoal? Ventilação positiva, né? NPT e algumas infecções virais também estão associadas, tá? Basicamente, você vai ter uma vesícula com paredes espessadas, pode ter delaminação, e o paciente vai apresentar sinais de colecistite. Lembrando que, tá? O fato dele ter cálculos não exclui o diagnóstico de uma colecistite alitiásica, tá bom? Imagina vocês
vão fazer um ultrassom numa UTI, o paciente está apresentando sinais e sintomas de uma colestite aguda, você chega lá, tem as alterações, é muito difícil, realmente, eu concordo, sugerir o diagnóstico, mas vocês devem pensar na possibilidade, porque um paciente em UTI, ele vai ter uma vesícula espessada, às vezes só por insuficiência cardíaca, por edema generalizado, hiperidratação, né, que geralmente esses pacientes têm, mas mesmo que ele tenha cálculo, lembrem-se que às vezes o cálculo não é a causa. O cálculo pode ter obstruído, pode, e saído, ok. Mas lembrar que nem sempre é. O paciente pode ter cálculos com uma colecistite alitiásica, se o cálculo não for a causa, se for uma doença sistêmica ou dano tecidual grave. Tá? É só para a gente tentar lembrar no diagnóstico diferencial sempre que pegar um paciente complicado. E agora a última questão, tá? Que na verdade é uma questão que não é do CBR, é uma questão de desafio. Eu tentei colocar para vocês aqui para a gente tentar estimular o raciocínio diagnóstico e, ao mesmo tempo, trazer um exame diferente para vocês verem, né? Então, vamos lá, tá? Mulher de 58 anos, dor abdominal crônica em hipocôndrio direito e icterícia uma cruz em 4. Histórico de colestectomia prévia há 10 anos. Qual a descrição que melhor se encaixa nos achados e a hipótese mais provável? Aí as imagens, a gente já volta para as imagens, vou ler os itens para vocês. Neovesícula cístico remanescente dilatado, com cálculo endoluminal, determinante de compressão extrínseca do colédoco, síndrome de Miritzi, cisto de colédoco Todani tipo 2, com cálculo endoluminal determinante de compressão extrínseca do colédoco, fístula colecisto duodenal, com cálculo no interior do duodeno, determinando obstrução, síndrome de Bouverie, divertículo duodenal, determinando compressão extrínseca do colédoco e dilatação a montante. Item E, cisto de colédoco Todani tipo 3, divertículo de colédoco, com cálculo endoluminal determinante de compressão extrínseca do colédoco. Essa eu vou dar 1 minuto porque é mais difícil, tá? Tá aí as imagens, tá? Mas vejam aí na aba de vocês, aí no computador de vocês. 1 minutinho, hein? Atenção, pessoal, tempo esgotado, tá? Então vamos lá. O que que a gente tem? Uma paciente de 58 anos, dor abdominal crônica, tá? Não é uma dor aguda, né? Ela tem há bastante tempo. No hipocôndrio direito, uma icterícia leve, o histórico de colecistectomia prévia, ou seja, ela não tem mais vesícula biliar, ela tirou. Qual a descrição que melhor se encaixa nos achados e a hipótese mais provável? O que que a gente tem aqui? Primeiro que no canto superior esquerdo a gente tem claramente uma dilatação, né, de vias biliares intra e extrahepáticas, né? Você vê o colédoco dilatado. Se a gente aproximar aqui, talvez a gente consiga perceber aqui o colédoco afilando, aqui o colédoco distal, ao nível aqui da papila, né? E a gente vê uma formação com o mesmo sinal de bile, né? Um sinal líquido, né? Um sinal de líquido, a princípio, hiperintenso em T2, e uma imagem ovalar no seu interior, digamos assim, né? Aqui no corte axial, a gente vê essa mesma imagem
arredondada, parece ter um aspecto lamelado, né? Em camadas, tá? E em torno dela tem líquido, né? Como a gente pode perceber aqui. Na tomografia, a gente vê essa mesma imagem lamelada, ela tem ela é iso hipoatenuante mais ou menos, né? Tem um anelzinho aqui hiperdenso, outro anel denso aqui, mas ela é predominantemente hipodensa, não parece ter calcificações. E aqui na reconstrução tridimensional da colange, a gente vê lá o ducto pancreático, a gente vê o colédoco, vê o cístico ali, ó, olha o cístico ali, tá? A gente consegue enxergar o cístico, e a árvore biliar intrahepática dilatada, né? O esquerdo e os ramos anterior, posterior do direito. E aqui a gente vê aquela imagem ovalar preenchida por líquido com uma falha de enchimento no seu interior, logo lateralmente aqui ao colédoco distal. E aqui a gente vê o duodeno, né? Então, assim, deve-se pensar que essa imagem aqui, essa formação, ela está comprimindo a via biliar distal, o colédoco distal, muito provavelmente, tá? Possivelmente à custa daquela falha de enchimento que a gente viu. Talvez a falha de enchimento ela tenha impactado aqui nesse colo e acabou comprimindo o colédoco distal e determinando a dilatação das vias biliares a montante, né? Mas o que afinal seria isso, né? Uma formação sacular, vocês concordam? Uma imagem sacular, e ela parece ter uma imagem lamelar no interior dela. Bom, se é uma imagem lamelar, uma formação arredondada lamelar, eu tenho que pensar num cálculo, certo, pessoal? Tenho que pensar num cálculo, obrigatoriamente. Esses cálculos, eles têm lamelas, né, de colesterol, às vezes cálcio, né, que se sobrepõem umas às outras, né, as camadas. Mas como é possível um cálculo tão grande, né? Eu lembro aqui que a medida, salvo engano, era 2 centímetros ou mais que 2 centímetros. Mas é um cálculo tão grande. Ora, será que esse cálculo ele desceu e acabou obstruindo, ou ele desceu de onde, né? Na verdade, se é um cálculo tão grande, ele teve bastante tempo para se formar aí dentro, né? Então, ele é um cálculo originado nessa região, provavelmente por estase biliar, tá certo? Se ele é um cálculo que se originou aí, ele foi crescendo aos poucos no interior dessa saculação e chegou a um ponto que ele acabou impactando talvez num colo ali, enfim, num espaço entre o colédoco e a formação sacular, e gerou a dilatação das vias biliares, tá? Seria uma hipótese que você poderia pensar. Eu poderia pensar também, será que é um divertículo de duodeno? Estou na dúvida. Talvez tenha uma comunicação ali com o duodeno. Muito cuidado, tá? Óbvio que são imagens estáticas, isso aí dificulta um pouco, mas é muito difícil você imaginar um divertículo duodenal, onde acabou se formando um cálculo biliar. Até pode existir relatos e tudo, mas o que é mais comum é você, por exemplo, ter uma fístula colecisto duodenal, que o cálculo passaria da vesícula para o duodeno e geraria, na verdade, obstrução a, ao nível do duodeno, né, que é a chamada síndrome de Beauvery, tá, com a distensão da câmara gástrica, e os sintomas são outros, né, você tem um quadro de obstrução alta, né, o que não é o nosso caso aqui, a paciente tinha erecterícia e tudo, né, então, bom, se esse cálculo é biliar, e ele se formou dentro de uma saculação, provavelmente eu tenho um cisto da árvore biliar extrahepática, que gerou compressão, né? Então vamos analisar os itens. Bom, neovesícula, cístico remanescente dilatado, essa imagem excluiu, porque a gente vê bem o cístico aqui, né? O cístico remanescente, o paciente fez colestectomia, a gente vê o cístico, ele não está dilatado, não tem nada dentro dele, tá? Além do mais, teria que ser um cisco com implantação bem baixa, né, pessoal? Porque ele está indo lá para baixo. Com cálculo endoluminal determinando compressão extrínseca, síndrome de mirítice? Não. Aqui pode até simular um mirítice, né? Porque você está tendo uma compressão extrínseca. Mas não é anel vesícula, né? Não é um cisco dilatado. Cisto de colédoco Todani tipo 2,
com cálculo endoluminal determinante de compressão extrínseca do colédoco? Opa, parece plausível, né? Porque o tipo 2 é aquele divertículo do colédoco, né? Fístula colecisto duodenal, com cálculo interior do duodeno, determinando a obstrução, Beauverret? Não. Beauverret é a obstrução da câmara gástrica, né? Do duodeno, gerando dilatação da câmara gástrica, vômitos, né? E sinais de obstrução alta. Não é esse o caso, tá bom? Divertículo duodenal, determinando compressão extrínseca do colédoco e dilatação a montante, talvez explicasse em parte, né? Mas aí ele não cita a falha de enchimento, que seria o cálculo, né? Essa imagem lamelada, tá certo? Então, talvez não explica tudo, né? Um divertículo de duodeno por si só, ainda que divertículos duodenais possam gerar compressão de árvore biliar e dilatação a montante. Cisto de colédoco Todani tipo 3, divertículo de duodeno, tá falso, né? O tipo 3 é a colédococele, não é o divertículo de duodeno, ou divertículo de colédoco, perdão. Lembrar sempre da classificação de Todani. Com cálculo endoluminal determinante de compressão extrínseca? Pois bem, ele perguntava na questão qual a melhor descrição que se encaixa, a hipótese mais provável, a gente fica com essa. Um cisto de colédoco Todani tipo 2 com cálculo endoluminal determinante de compressão extrínseca do colédoco. Essa paciente aqui foi um caso real, tá, pessoal? É do meu arquivo. Eu peguei esse caso e é bem interessante. Ela acabou indo para a cirurgia. Interessante aqui mostrar para vocês esse artigo. Ó. Cisto de colédoco, né, de verticular, de vestículo de colédoco, com um grande cálculo impactado, simulando aí uma síndrome de Miritz, né? Olha que interessante, aqui a CPRE, que é a coluna de ressonância, é o cálculo dentro do divertículo, gerando dilatação da árvore biliar, né? E aqui a falha de enchimento lá na CPRE. Ele cita lá, coledocolitíase é uma complicação comum dos cistos de colédoco, mas um cisto diverticular, né, um divertículo de colédoco com cálculo impactado, causando confusão diagnóstica, é extremamente raro e difícil diferenciar usando os métodos de imagem, como descrito no caso. Se vocês quiserem depois, podem procurar aí o artigo uh, e, e estudar, tá? Pois bem, espero que vocês tenham gostado, responderam aí todas as questões, né? Depois vejam a precisão de vocês. A gente pode ver a nossa precisão, cada um individualmente e coletivo, e agora eu abro para as perguntas aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá, pessoal? Podem ficar à vontade aí, se alguém quiser perguntar, tá certo? Tanto pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, tá? O quiz aí eram só essas 13 questões, tá? 12 do CBR e essa questão desafio, tá certo? Então, acho que ninguém tem dúvida, né? Luiz aí, de nada, que é isso. Depois eu vou verificar como é que vocês foram aí no quiz, tá? Eu vou acessar lá e ver como é que foram as respostas de vocês. Posso inclusive mandar lá no grupo da residência, eu vou mandar para vocês o resultado final aí. Acho que vocês foram bem, né? Porque tinha questões assim que não eram tão difíceis e os temas se repetiam, e vocês puderam perceber que as questões do CBR, elas abordam aí temas repetidos como colangiocarcinoma, colecistite, né? Eu estou vendo aqui que 9 responderam, né, pessoal? 16 presentes, 9 respostas. Quem não respondeu, responda depois, tá certo? Para testar seus conhecimentos aí até antes de ver o, a discussão, tá certo? Estou mostrando aqui, depois eu vou mandar lá no grupo da residência depois o resumo das respostas para vocês. Eu vou esperar um pouco mais, tá certo? Para mandar, porque
e a gente teve 9 respostas no quiz, tá certo? Então, ok, eu vou encerrar por aqui. Um abraço para vocês aí e bom restante de semana.